Dificuldade para acordar, falta de concentração, mal-estar, sonolência, esses são alguns dos sintomas. Algumas pessoas já sentiram isso hoje cedo, porque não conseguem se adaptar facilmente ao horário de verão. É que no último domingo, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram seus relógios adiantados em 1 hora. Inicialmente, esse horário surgiu há muito tempo para economizar energia elétrica, aproveitando então por mais tempo a luz do sol. Hoje, pesquisas revelam que a economia de energia não é tão significativa assim e muitas pessoas acabam sentindo os reflexos dessa mudança na saúde. Para a gente entender melhor o que essa 1 hora de diferença pode causar no nosso organismo, nós convidamos o médico especialista em medicina do sono, pneumologista, Dr. Tiago Simon. Doutor, seja muito bem-vindo. Em um dia atípico para algumas pessoas, um dia um pouco atrapalhado, o que essa mudança de 1 hora ela causa de fato no nosso organismo? Na verdade, existe um desalinhamento, né, em função da mudança de horário. Todos nós somos seres que, o ser humano é um ser que depende da luz. A luz é o nosso maior sincronizador. Então, existe luz, nós estamos acordados. A luz vai embora, é hora de dormir, né? E quando existe essa mudança brusca de 1 hora, algumas pessoas sentem um pouco mais essa diferença, né? Porque elas acabam tendo que dormir 1 hora a menos, né? E para muitas pessoas 1 hora a menos faz falta. Então, pode dar esses sintomas, como tu falaste, baixa produtividade, sonolência, dificuldade para acordar. E também, algumas, infelizmente, não percebeu isso nessa troca desse ano, pode até número aumentado de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, até por causa dessa sonolência que fica em função dessa 1 hora que a pessoa dorme menos. Um estudo recente mostra que praticamente metade das pessoas, pelo menos do norte do país, não se adapta bem, não aprova o horário de verão. Foi feito um levantamento com 12.500 pessoas, né, do Brasil inteiro, no ano de 2017, sobre a mudança, perguntando se eles tinham alguma dificuldade com essa mudança de horário. Em todo o país? Em todo o país. E 45% das pessoas tiveram pelo menos uma queixa. Então, isso acaba refletindo, pode ter um reflexo negativo, né? Não só na saúde, mas na produtividade. Agora, interessante é que o horário de verão surgiu antes mesmo da energia elétrica, não é, doutor? Isso, né? Ele foi inicialmente proposto, ele foi por Benjamin Franklin em 1784, quer dizer, antes da descoberta, o próprio Franklin descobriu a energia elétrica, na época já era uma tentativa de economizar velas, né? Mas o horário de verão foi plenamente difundido mesmo a partir da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi o primeiro país a oficialmente instituir o horário e vários países seguiram isso. Hoje, cerca de 70 países adotam horário de verão. A adaptação varia de pessoa para pessoa e não tem um fator em específico que faça com que alguns se adaptem mais ou menos, doutor, ou existem predisposições? Existem predisposições. O nosso corpo, né, ele tem um relógio biológico interno, que é quem regula o nosso horário de dormir, de acordar, de sentir fome, que é regulado por alguns hormônios. A melatonina, que é o hormônio que ele começa a aumentar quando o sol cai, quer dizer, sinaliza que é horário de iniciar a dormir. O cortisol, que é um hormônio que ele ajuda, tipo assim, está na hora de acordar. E então pode existir essas diferenças. Então cada pessoa ela tem um cronotipo que a gente chama. Existem as matutinas que gostam de acordar mais de manhã e as vespertinas que preferem ir até mais tarde à noite. Esses vespertinos são os que têm mais dificuldade de adaptação porque eles têm 1 hora menos de sono. Não é necessário algum tipo de medicação? Não, via de regra não, a menos que a pessoa não consiga se adaptar mesmo, aí tem que ser avaliado caso a caso. Tempo de adaptação varia, mas 2 ou 3 semanas teriam que ser suficientes, doutor? Menos até. Tem pessoas que em um dia adapta, tem pessoas que levam 7 dias, a média de 7 a 14 dias. Quais as recomendações, então, para a gente concluir aqui, doutor Tiago, que podem ser praticadas já a partir de hoje, para quem sentiu dificuldade em acordar hoje pela manhã? Como muda o horário, né, então os nossos horários sociais precisam ser alterados também. Então, o nosso horário de almoçar, de jantar, das refeições, por exemplo, deve ser alterado. Se antes de mudar o horário eu almoçava ao meio-dia, eu devo voltar a almoçar ao meio-dia, porque já para facilitar essa sincronização. O que pode ser feito também é dormir com a persiana aberta. Para quê? No momento que a luz do sol começa a entrar mais cedo,
tá? Já sinaliza o nosso organismo que está na hora de acordar e que é um novo dia para poder trabalhar e produzir. Perfeito, doutor. Obrigada pelas Obrigado a orientações. vocês. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.